Boa tarde, pessoal. Sou Márcia Vieira de Souza, bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Biotecnologia e doutora em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal do Piauí. Com muita satisfação, cumprimento a organização e os congressistas do primeiro Congresso Nacional de Recursos Genéticos online. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha área de atuação, que é citogenômica, na caracterização de recursos genéticos. Pertenço ao Laboratório de Citogenômica Vegetal, coordenado pela doutora Lívia do Vale Martins e pelo doutor Marcones Ferreira Costa. E nós atuamos em duas linhas de pesquisa. Na citogenética, mediante técnica clássica, como o bandeamento por CMA-DAP, e também técnicas citomoleculares, por meio da FISH. Além disso, também atuamos na área de mutagênese. Bem, a citogenética é o estudo do cromossomo, seja na sua forma isolada ou em conjunto, condensada ou distendida, quanto à sua morfologia, organização, função, assim como a sua variação e evolução. Só para a gente relembrar, o cromossomo é essa estrutura complexa formada pela molécula de DNA, enovelada e empacotada numa classe de proteínas denominada proteínas histônicas. Então, essa molécula de DNA, ela se novela num octâmero de proteínas histônicas, sendo dois pares de cada tipo, né? Dois pares de histonas H2A, H2B, H3 e H4. E fechando esse octâmero, dando ali aquele suporte, temos também a proteína histônica H1. Então, essa molécula de DNA enovelada nessas histonas vai assumindo diferentes graus de compactação, sendo que o nível máximo de compactação é o nível cromossômico, né? Sendo regulado aqui por RNAs. E esse estágio aqui, como a gente pode observar no esquema de cromossomo metafásico, é a fase preferencial dos citogeneticistas para a investigação, né, dos mais diferentes aspectos da natureza cromossômica, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente. Aqui nessa imagem, nós temos uma foto de microscopia do cromossomo metafásico. E aqui embaixo nós temos um esquema mostrando as diferentes regiões desse cromossomo. Então, eu vou começar aqui pelo centrômero, também conhecido como constrição primária. É uma região aqui do cromossomo de grande importância, porque aqui nessa região está relacionada com a divisão celular. Então, aqui em torno desse centrômero, eu tenho proteínas cinetocóricas, nas quais se ligam as fibras do fuso, para que na anáfase possa vir separar essa estrutura aqui alongada, toda compactada, que se chama cromátide, né? Então, aqui nesse esquema, esse cromossomo já está duplicado, porque já passou pela fase S, lá da intéfase, na qual duplicou esse material genético, comprometendo futuramente uma divisão celular. Bem, além do centrômero, nós temos outra constrição de grande importância, que é a constrição secundária ou região organizadora de nucleolo. Nessa região, nós temos genes de DNA ribossomais responsáveis ali para codificar as proteínas das subunidades ribossômicas que vão compor os ribossomos, que são usinas, são verdadeiras fábricas de proteínas. Então, aqui nessa região tem os genes de DNA ribossômicos que também vão compor a região nuclear, que é o nucleolo. Aqui nas extremidades, eu tenho as regiões teloméricas, de modo que essas regiões protegem os cromossomos, posicionam
na célula, de forma que não haja adesão de um cromossomo com outro, né? A fim de não inviabilizar a célula, comprometer as funções da célula. E ao longo dos anos, de tanto esses cromossomos fazerem divisão, se replicarem, fazer a divisão celular, essas extremidades elas vão sendo perdidas, né? Então, ali, para replicar essas extremidades, é um processo mais complexo. E estudos mostram que essa região telomérica está associada ao envelhecimento, né? As pessoas vão envelhecendo ao longo dos anos, naturalmente, porque vão perdendo essas extremidades que mantêm ali essa função cicatrizante. Bom, ao longo do cromossomo, nós temos essa cromatina está organizada em eucromatina e heterocromatina. Então, aqui, ilustrado em cinza, a gente observa as regiões de eucromatina rica em genes. Genes com funções estruturais, fisiológicas, morfológicas, entre outras. E aqui representado em verde e vermelho, nós temos região do cromossomo chamado de heterocromatina. Essas regiões são ricas em DNA altamente repetitivo, são regiões mais condensadas, né? Estão ali condensadas, por isso que elas são heterocromáticas, né? Elas se coram fortemente com os corantes. Apesar de ser pobres em genes, essas regiões têm função estrutural, função de proteção dos cromossomos e estão relacionadas também ali, no caso do centrômero, né, com a divisão celular. Bem, e detalhando um pouco na natureza desse cromossomo, como eu já falei, né, o centrômero, essa região conhecida também como constrição primária, é uma região de baixa densidade de DNA e de baixa colorabilidade, né? Então ela se cora fracamente. É rico em DNA altamente repetitivo. O que é esse DNA altamente repetitivo? São longas sequências em tandem com repetições de adenina, timina, guanina e citosina. E o centrômero é muito importante para determinar ali, a morfologia do cromossomo. Dependendo da posição que ele se encontra, esse cromossomo pode ser classificado em 4 morfologias, como a gente vai ver mais à frente. É uma região menos conservada evolutivamente, né? Aqui as suas sequências de DNA não se mantêm constante ao longo da evolução, né? Por quê? Porque tem essa grande diversidade de sequências de DNA diferentes. Quanto à constrição secundária, como eu já falei, é conhecido como região organizadora de nucleolos, né? Então é observada em um ou poucos cromossomos do conjunto haploide das espécies. Então todas as espécies têm pelo menos um par de ROM, né? Dessa constrição secundária, né? São vistas associadas aos nucleolos durante a prófase, e essas regiões contêm genes que produzem RNAs ribossômicos, né, que vão constituir a maior parte do nucleolo. Então, a gente pode observar aqui nesse cariótipo humano que as ROMs são essas regiões aqui destacadas, fortemente coradas em preto, né? Aqui no cariótipo de Vigna, uma espécie de feijão, eles estão fortemente corados em verde. E na extremidade do cromossomo, como eu já havia falado, nós temos os telômeros. Os telômeros têm essa função cicatrizante, ou seja, ele posiciona os cromossomos no núcleo celular de forma que não haja aderência de um cromossomo ao outro, né? Isso comprometeria a função do ciclo celular, uma vez que formaria esse bolo, né? Esse bolo cromossômico. E desse modo,
esses telômeros mantêm um papel importante na integridade, na organização e na estabilidade dos cromossomos. Bem, o cariótipo, que é o conjunto dos cromossomos de uma espécie, pode ser caracterizado, né? Então a gente pode, a partir de uma caracterização básica, determinar o número cromossômico, o tamanho desse cromossomo, do cromossomo, a posição do centrômero, que vai determinar ali a morfologia desses cromossomos, né? E a análise do cariótipo, ela é importante em diferentes áreas da ciência. É utilizada na medicina clínica para diagnosticar alterações estruturais e numéricas importantes, como, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21. Né? É importante também na taxonomia. Às vezes a gente vai para o campo, observa uma planta, por exemplo, com a mesma morfologia, no entanto, o seu cariótipo é diferente, né? Podendo permitindo, possibilitando classificar uma espécie que a gente achava que seria um citótipo. A gente pode, a partir da análise desse cariótipo, determinar como uma espécie diferente. É utilizado também no melhoramento genético, vendo a viabilidade de formar híbridos, identificação de híbridos, né, com os mais diferentes objetivos, aumentar o rendimento da planta, a produtividade, produção de óleos essenciais, por exemplo. A citogenômica também é importante no estudo da organização da cromatina, né, nas pesquisas de evolução e também genômicas. Bom, com relação ao número cromossômico, cada indivíduo possui um conjunto haploide ou gamético e um conjunto diploide ou somático, né? As plantas pode variar muito esse número cromossômico, né? Podendo identificar indivíduos poliploides, ou seja, com mais de dois conjuntos cromossômicos, né? Então, isso é bem recorrente nas plantas. Importante dizer que o número de cromossomos varia nas diferentes espécies, né? Que só citando alguns exemplos, por exemplo, aqui, a Drosophila possui o número diploide com 8 cromossomos, já a espécie humana, 46, a samambaia, né, uma planta, 1.200 cromossomos no seu cariótipo. Essa variação, só para mostrar que essa variação ocorre entre as espécies. Aqui, essa planta da espécie Rincospora tenuis, com 4 cromossomos, enquanto que a Ophioglossa reticulado possui 1.440 cromossomos. Então, é um número variável entre as espécies. E com relação ao tamanho do cromossomo, o cariótipo, ele pode ser simétrico, né? Como a gente pode observar aqui no cariótipo humano, a gente percebe que esses cromossomos, eles apresentam ali tamanhos e morfologias com perfil similar. Já quando a gente vem aqui para o cariótipo assimétrico ou bimodal, a gente observa tamanhos e morfologias discrepantes, né? A gente observa aqui nesse cariótipo cromossomos muito grandes, né? Enquanto nós temos aqui cromossomos muito pequenos. Então, há esse contraste nesse cariótipo com relação a esse tamanho cromossômico. Do centrômero, ele pode se posicionar de modo que ele gere braços diferentes, né? Braços cromossômicos diferentes. E desse modo determina diferentes morfologias para esse cromossomo. Então, digamos que o centrômero posicionado de forma que divida esse cromossomo em 2 braços iguais, eu tenho aqui um cromossomo metacêntrico. Quando esse centrômero se posiciona aqui no cromossomo de modo que gere um braço curto e um braço longo, temos um exemplo de cromossomo submetacêntrico.
Quando esse centrômero se posiciona aqui no cromossomo de forma que gere um braço muito curto e um braço muito longo, né? Aqui a gente observa que a discrepância dos tamanhos desse braço, né, é gigante. Então, aqui nós temos o cromossomo acrocêntrico. E, por fim, quando esse centrômero está posicionado praticamente na extremidade aqui do braço curto, né, dando assim uma aparência de que só tem centrômero e um braço longo, nós temos um exemplo de cromossomo telocêntrico. Bom, e essa morfologia pode ser determinada utilizando duas fórmulas. Pode ser determinada determinando a razão e o índice centromérico. A razão ela é calculada dividindo o comprimento do braço longo pelo comprimento do braço curto. Já o índice centromérico, eu faço uma razão, primeiramente, multiplicando o comprimento do braço curto por 100 e dividindo esse valor pelo comprimento do braço curto mais 1. Então, pego esses valores e aplico na escala, que pode ser do Marcelo Guerra, ou então a classificação de Levin. E essa classificação vai me dar uma escala, né? E se aquele valor que você determinou utilizando uma dessas duas fórmulas tiver incluídas nessa escala, então aqui eu vou obtendo diferentes classificações para essas morfologias. Lembrando que a gente pode utilizar várias ferramentas de mensuração dessas regiões dos cromossomos, né? A que eu costumo usar é a ferramenta Draw-ID. Bom, a citogenética, ela pode, né, ser dividida ali didaticamente na citogenética clássica e na citogenética molecular. Né? A citogenética clássica começou em 1882, utilizando técnicas mais convencionais, né, para fazer essa caracterização cariotípica mais básica, né, determinando o número, o tamanho, a morfologia desses cromossomos, né, como bandeamento C. Aqui nós temos o exemplo do bandeamento G, que é muito utilizado em diagnósticos clínicos. Eles geram padrões de bandas para cada um desses pares cromossomos, e desse modo pode-se observar ali algumas alterações na estrutura desses cromossomos. E essas alterações estão associadas a diferentes síndromes. Dentro da técnica clássica, destaca-se o bandeamento por CMA-DAP, utilizando dois fluoróforos que coram diferencialmente diferentes regiões do cromossomo com base nas sequências de DNA altamente repetitivo ali em tândem, né? Então, o CMA, por exemplo, tem uma afinidade por regiões cromossômicas ricas em citosina e guanina. Então, ele faz essa coloração diferencial aqui em amarelo. Já o fluoróforo DAP tem uma afinidade por regiões ricas em adenina-timina, corando aqui em azul. Então, essas regiões de heterocromatina constitutiva, né, que é composta por regiões ricas em DNA altamente repetitivo, é variável nos cariótipos das espécies, né? Principalmente no cariótipo de plantas. Então, variam em quê? Variam em número, em tamanho, na composição. Isso é importante porque ele muito permite fazer o estudo dessa estrutura, dessa organização genômica. É importante na proteção do genoma, né, das sequências de genes,
desses cromossomos, né, desse genoma, e é aplicado na natureza de diversos estudos, né? Aqui nessa prancha, a gente pode observar blocos fortes de CMA, né? Aqui destacando, identificando regiões organizadoras do nucleolo, que são regiões que possuem genes de DNA ribossomais, né? Que vão codificar ali os ribossomos que vão compor ali as fábricas, as usinas de proteínas, né? Então, esse perfil aqui de blocos, ele é muito variável entre as espécies, né? Dá para a gente determinar informações básicas, como a quantidade do número dos cromossomos, a morfologia, e também fazer um estudo detalhado desse perfil de regiões ao longo ali do cariótipo. Bom, com as técnicas de hibridização in situ, trouxe uma revolução na citogenética, né? Dando início aos estudos da citogenética molecular, utilizando floróforos, o que a gente chama de FISH, que é a hibridização in situ utilizando fluorescentes. E revolucionou a investigação da natureza genômica das espécies, né? Então, essa técnica é bastante versátil, porque possibilita utilização de sondas de diferentes regiões do genoma, né? Eu posso utilizar sondas centroméricas, teloméricas, né, de DNAs ribossomais, e o fundamento dessa técnica é obter essas sequências, marcar com fluoróforo e hibridizar no meu DNA de interesse, né? Com base naquela propriedade da replicação do DNA, onde eu tenho ali uma complementaridade de bases, né? Então, segue aquela mesma lógica. Eu vou utilizar temperaturas para desnaturar esse DNA e utilizo também outras temperaturas para anelar essa sonda que vai marcar lá na região complementar. E dessa forma eu vou detalhando, me debruçando na natureza desse cromossomo. Só para mostrar alguns exemplos de sondas de sequências de DNA altamente repetitivo, né? Como sondas centroméricas, aqui hibridizando em regiões do centrômero. Temos também as sondas teloméricas e de regiões organizadoras de nucleolo. Além disso, aqui só para ilustrar, né, a aplicação das sondas centroméricas no cariótipo humano, e aqui em verde, sondas centroméricas sendo aqui empregadas para estudar a região do centrômero no trigo. Bom, aqui são das teloméricas, marcando aqui as extremidades desses cromossomos. E as sondas DNA ribossomais, por exemplo, para investigação, né, de diversidade citogenética aqui em plantas, em espécies de feijão, né, como, por exemplo, do gênero Vigna. Além das sequências centroméricas, teloméricas e de DNAs ribossomais, também posso estar utilizando sondas de elementos transponíveis, de transposons ou de retrotransposons, né? Mais comumente retrotransposons. E dentro dessas sondas de elementos transponíveis, né, as mais conhecidas são as LINEs, né? As egípcias, as cópias. Bem, além de utilizar como sondas sequências de regiões específicas do DNA, eu também posso estar utilizando um genoma inteiro como sondas. E aqui, nesse caso, eu tenho a GIST, onde eu vou hibridizar in situ o cariótipo de interesse com um conjunto genoma inteiro marcado.
e é muito empregado no estudo de híbridos, né? Então, aqui nesse esquema, nessa prancha, a gente observa a guiche sendo aplicada em triticale. O triticale é um cereal híbrido artificial, né, oriundo aqui da hibridização de dois genomas distintos. O genoma diploide do centeio, que é a Secale cereale, e o genoma hexaploide do trigo, né? Então, aqui, o que foi que eles fizeram? Eles marcaram com fluoróforo o genoma do centeio, né? E o genoma do trigo, eles bloquearam. Pegaram essas sondas do genoma do trigo, mas não marcaram com fluoróforo. E por quê? Porque o triticale quer dizer, o trigo e o centeio, eles são parentes relativamente próximos, né? Então, poderia ocorrer do trigo hibridizar nas mesmas sequências que o centeio hibridizou, né? Já que eles têm ali compatibilidade de sequências ao longo ali do seu genoma. Então, por isso que foi feito esse bloqueio ali dos cromossomos do trigo para não ter tipo sobreposição, né? De interferir no resultado. Então, não foi marcado esses cromossomos do trigo, né, para ali saber quais eram as sequências específicas do centeio, né, que é o secale cereale. Então, eles marcaram apenas o genoma do centeio e hibridizaram no genoma de triticale, né? E aí a gente pode observar quais são os cromossomos, né, que são exclusivamente do centeio, né? E são 14 cromossomos. É um estudo fantástico aqui de Ana Cristina Brasileiro Vidal e colaboradores, mostrando a versatilidade da técnica, né? Que além de utilizar sequências específicas de regiões específicas, eu também posso utilizar um genoma inteiro para hibridizar espécies ali relativamente próximas e até mesmo distantemente relacionadas. Bom, com relação a essas sondas que eu falei de regiões específicas, são sondas de sequências pequenas, né? E para analisar insertos de DNA maiores, com cerca de 200 a 300 mil pares de bases, né, já impossibilitava um pouco. Então, o que ao longo do tempo desenvolveram? Sondas de backfish. Então, eu vou fazer o quê? Pegar insertos grandes de DNA e colocar no DNA plasmidial de uma bactéria, né? E a partir desse DNA dentro do DNA plasmidial, né, esse inserto ali dentro do DNA plasmidial, vou cultivar para ampliar esse gene de interesse que eu quero estudar, né? Nesse sentido, a sonda de Backfish, ela permite fazer o quê? Um mapa físico desses cromossomos. Então, quando há o sequenciamento genômico, o que a gente tem? Sequências ali fragmentadas, mas não sabemos onde está a posição desses genes no cromossomo. Então, o Backfish, ele é útil para isso, para trazer um mapa físico desse cromossomo, mostrar a localização exata desses genes ali no genoma, né? Como a gente pode observar aqui nesse esquema dessas espécies de feijão, né? Aquele foi mapeado por Backfish, genes de interesse aqui no cromossomo 7, né? E dessa forma ele determina aqui a posição desses genes aqui nesse cromossomo. A citogenômica também conta com a pintura cromossômica, que permite visualizar segmentos cromossômicos
assim como cromossomos inteiro, utilizando sondas de DNA cromossomo específicas. Então, com essa pintura cromossômica, é possível pintar cromossomos inteiros, né? Assim como regiões específicas. E foi empregada, primeiramente, para o estudo do cariótipo humano, lá na década de 90, né? Então, esses cromossomos foram obtidos por meio de citometria de fluxo, mas os cromossomos podem ser obtidos também por microdissecção cromossômica. E, assim obtidos esses cromossomos, marca com fluoróforos. Aqui no caso foi marcado com fluoróforos de cores primárias, né, com diferentes cores, e depois aplica no cariótipo de interesse. No caso aqui foi aplicado no cariótipo humano, né? E aí essas sondas, com base na complementaridade de bases, vai anelando nas regiões específicas. Para marcar cada par de cromossomos de forma diferencial, foi feita uma sobreposição de cores pelo computador mesmo, né? E dessa forma conseguiu atribuir um padrão de cor para cada um desses pares dos cromossomos, possibilitando identificar cada par do cariótipo humano, né? A pintura cromossômica, por outro lado, nas plantas, foi um tanto desafiador. E para algumas espécies também é um desafio, né? Por quê? Porque foi inicialmente nas plantas aplicada em plantas com genomas grandes, como o trigo e o milho. Além de terem um genoma grande, o seu genoma é constituído ali em cerca de 70, 80% de DNA altamente repetitivo. Então, gerava uma lâmina com distorções, né? Aquela pintura cromossômica ficava borrada, né? Então, eles mudaram a estratégia, empregando a pintura cromossômica em espécies de plantas com genoma pequeno, né? Mais compacto, com poucas sequências de DNA altamente repetitivo. Então, foi um sucesso em Arabidopsis thaliana, né? Um organismo de planta que é considerado organismo modelo. Então, por ter um genoma pequeno e compacto, né? Ou seja, com poucas sequências de DNA repetitivo, praticamente não tem, né? Sequência de DNA altamente repetitivo, foi possível pintar os cromossomos de Arabidopsis thaliana. Além disso, né, Lizac e colaboradores foram bem mais além. Por meio da pintura, eles queriam investigar por que a Arabidopsis thaliana tinha um genoma menor quando comparada com as espécies relacionadas da família Brassicácea, né? Então, as espécies, elas possuem, algumas espécies possuíam aqui 8, 7, 6 cromossomos, e ela possui 5, né? Então, eles queriam fazer essa investigação, né? O que aconteceu aqui, em comparação às outras espécies, que levou a Arabidopsis thaliana a ter um menor número de cromossomos em seu genoma, né? Então, eles viram que a espécie ancestral possui 8 cromossomos e que o genoma de Arabidopsis reduziu por mecanismos de disploidia, né? Disploidia é uma alteração no número cromossômico, mas sem perder genes. Então, quando a gente observa aqui o cariótipo de haploide de Arabidopsis lirata, a gente observa que houve o quê? Quebra e fusões, né, entre cromossomos, quando a gente observa aqui o genoma de Arabidopsis thaliana. Então, o cromossomo 1 aqui é um cromossomo bem grande e funcional, obtido da fusão do cromossomo 1 e do cromossomo 2, né? Observamos também outras fusões com quebras, né? E fusões entre cromossomos. Aqui no cromossomo 3 com o 5. Então, o cromossomo 3 também é uma fusão desses cromossomos.
né? E a gente observa o quê? Que esse genoma de Arabidopsis thaliana é fruto de rearranjos cromossômicos, com quebras e fusões, né? Então, esse estudo de Lizac foi revolucionário, tanto para a técnica da pintura cromossômica, como também para reconstruir a história evolutiva de Arabidopsis thaliana. Bom, assim como dá para visualizar cromossomos inteiros com a pintura, eu também posso empregar a pintura cromossômica estudando apenas regiões específicas desses cromossomos, né? Isso possibilitou estudar a diversidade nos cromossomos de milho e suas espécies ali relativamente próximas, né? Então, bastante pregado ali no estudo de diversidade, citogenética e também de evolução. Bom, antes da pintura cromossômica de nova geração, essa pintura era utilizada usando sondas de Bach-Fish, né? Com sondas maiores sendo ali introduzidas nos plasmídeos. Porém, Bach-Fish é uma técnica bastante laboriosa, né? E que também gerava muitas distorções nos resultados. Então, diante desse contexto, as técnicas de citogenética molecular foram sendo aperfeiçoadas. E atualmente contamos com uma versatilidade da FISH, né, que é usando sondas de sequências curtas de DNA, denominadas de oligo. Como emprega essas sondas de oligo, sequências de cerca de 45 nucleotídeos, nós temos a oligofish, né? Então, é possível fazer uma pintura cromossômica utilizando essas sondas de nova geração. Isso nos permite investigar regiões específicas desse cromossomo, um cromossomo inteiro e até territórios cromossômicos, né? E como são obtidas essas sondas? Né? As ferramentas de bioinformática ajudam bastante. Então, a partir de um genoma sequenciado, é possível eu identificar sequências de cópia única, filtrando as sequências de DNA altamente repetitivo, se eu quiser analisar apenas aqueles genes de cópia única. Então, faço já aquela triagem utilizando ferramenta de bioinformática. Utilizo programas que filtram as sequências de DNA altamente repetitivo. Já tenho ali de posse, por meio desse filtro, as sequências de cópia única que eu quero analisar, estudar. Mando produzir, né, em grande escala no laboratório e marca também com fluoróforo. E aí essa sonda ela será hibridizada no meu DNA de interesse, né? Para estudar diferentes aspectos ali do ensino, né? Da pesquisa. Bom, em comparação com as sondas clássicas, que são as sondas onde inserimos segmentos de DNA amplificados em vetores, né? Ela é muito mais precisa, exata, né? Porque ele hibridiza na localização ali específica do cromossomo. Dá para se produzir em escala industrial, né? Tem um custo maior, mas ela já contorna muitos problemas que a gente encontra ali com a Backfish, né? Bom, e com relação às aplicações da citogenética na caracterização de recursos genéticos? Então, eu vou falar um pouco, retomar um pouco as ferramentas que nós trabalhamos ao longo dessa palestra, né? Que nós falamos. E eu trouxe aqui alguns trabalhos, né? Bom, aqui é um trabalho submetido à Acta Botânica, né, de Sampaio e colaboradores, onde nós
caracterizamos, caracterizamos diferentes espécies das subfamílias, né, de leguminosas do litoral. Nesse trabalho, nós utilizamos o bandeamento por semi-ADAP, né, que é uma técnica clássica que eu falei anteriormente, para caracterizar espécies referentes a 3 subfamílias de leguminosas. Né? Aqui vou dar ênfase nessa subfamília com essas 3 espécies, e aqui a gente gerou informações básicas que são escassas na literatura, quanto ao número cromossômico, a morfologia e também o perfil de bandeamento, né? Onde é que estão localizadas as regiões de heterocromatina constitutiva aqui nessas espécies analisadas dessa subfamília. E com isso a gente foi mapeando, fazendo um screen geral das regiões heterocromáticas nos cromossomos dessas espécies que compõem essas subfamílias. Isso nos possibilitou fazer um estudo de diversidade citogenética intraespecífica e interespecífica, né? E comparamos aqui cada uma das subfamílias. Então, nesse trabalho que foi submetido à revista Acta Botânica, nós fizemos uma caracterização mais básica, uma vez que para algumas espécies os dados eram escassos, né? Então foi esse trabalho mais básico de caracterização. Bom, já aqui nesse trabalho de Solano, que foi até recentemente publicado na revista de Melhoramento Genético Brasileiro, né? Fevereiro deste ano, a gente utilizou o bandeamento por semi-ADAP num contexto filogenético, né? Tentar ali inferir um padrão, uma tendência do padrão de heterocromatina constitutiva dentro de clados menores, né? O gênero Solano é um gênero muito grande, ali com cerca de 2.500 espécies, e nós analisamos aqui espécies de diferentes clados, né? Principalmente do clado maior potato, que inclui espécies economicamente importantes como a batata e também o tomate. Então, como a gente pode observar aqui, por exemplo, no clado secundário tomato, que compreende os tomates silvestres, nós tentamos verificar se essa tendência dos blocos de heterocromatina constitutiva, marcado aqui amarelo, são similares dentro desses clados menores. O objetivo era verificar se havia um padrão desses blocos heterocromáticos dentro dos clados maiores, né? Mas vimos que não, que é bastante variável, né? Mas vimos um padrão ali similar nos clados secundários menores, né? Então tem esse cunho mais, estudo de cunho mais evolutivo, né? Que também é uma aplicação da citogenética. Nesse trabalho submetido à revista do The Nucleus, a gente foi bem mais além, né? Utilizando o bandeamento por semi-ADAP, por meio das características básicas, a gente conseguiu identificar um evento biológico aqui dentro das espécies do gênero Mimosa, né? A polissomatia. Então, a gente observou que no mesmo organismo, há organismos com células com diferentes números cromossômicos, né? Vamos aqui chamar atenção para essa espécie aqui de Mimosa sensitiva. A gente observa aqui nessa prancha que essa espécie apresenta células diploide, tetraploide e octaploide. Né? Então, esse diferente número de cromossomos nos cariótipos dessas células, né, no mesmo organismo, é o que a gente chama de polissomatia, né, que possivelmente por elas
ser uma espécie ali do cerrado, da caatinga, seja um evento importante para que ela se adapte às condições ambientais adversas que são características desses biomas, né? Então, a gente, por meio do bandeamento semiadáptico, nos traz essa caracterização mais básica, como número, nos possibilitando identificar eventos como a polissomatia, além de determinar a morfologia e o padrão de heterocromatina constitutiva, né? E a gente queria também associar se essa quantidade de heterocromatina constitutiva estava relacionada com o tamanho do genoma, né? Nós mensuramos o tamanho do genoma dessas espécies, mas a gente não observou ali uma relação. Bom, dentro da técnica da citogenética molecular, só lembrar da pintura cromossômica, por exemplo, sendo empregada com diferentes sondas, né? Onde vai estar pintando diferentes regiões aqui desses cromossomos. E no caso desse estudo de orquídeas, serviu para diferenciar essas espécies em duas espécies diferentes, já que eram consideradas como citótipos, né? Citótipo é uma variação de uma mesma espécie. Então, analisando, empregando essas sondas, foi possível perceber que não se tratava de citótipos, e sim de espécies distintas, né? Então, por meio dessas sondas, vamos observar aqui, por exemplo, essa espécie de Ericina pusilla, por meio desse padrão, né? A gente vê aqui, ó, que ela tem essa bandinha verde no cromossomo 1, mas quando a gente vai olhar a outra espécie, que era considerada citótipo, ela não possui essa marca de DNA ribossomal 5S, aqui representado em verde, né? Quando eu comparo aqui o cromossomo 2, a gente observa que as bandas DAP, elas estão em localização diferente e os tamanhos também são diferentes, né? Analisando aqui o cromossomo 3, a gente observa aqui duas bandas DAP na região pericentromérica. Já no cromossomo 3 da outra espécie, a gente observa aqui um bloco grande centromérico. E sucessivamente, né? Então, essas técnicas de pintura utilizando diferentes sondas de DNA, né, nos possibilita distinguir duas espécies que morfologicamente elas são praticamente idênticas ali na natureza, né? São duas espécies aqui de orquídeas, como a gente pode observar aqui na foto, né? Não trata-se de citótipos, trata-se de duas espécies distintas, uma vez que foi revelada aqui por diferentes sondas, possibilitando detalhar, me debruçar na natureza desses genomas. Bom, e ainda dentro da pintura cromossômica, utilizando as sondas de Oligo, trago aqui um trabalho interessante, utilizando dois conjuntos de sondas de óligos, um conjunto marcado em vermelho e outro em verde, para gerar um código de barras. E dessa forma, me possibilita fazer estudos de sintenia, né, de colinearidade, tendo esse cunho mais evolutivo. Então, a gente observa, aqui são duas espécies proximamente relacionadas, né? E a gente observa que o padrão do código de barras do cromossomo 1, dessas duas espécies aqui de feijão, há um padrão diferente, né? Aqui no cromossomo 1, por exemplo, no braço curto, eu tenho esse bloco aqui em vermelho. Já quando eu vou comparar aqui o braço curto dessa outra espécie aqui de feijão, ele vai ter o quê? Um bloco verde no braço curto. Já que no braço longo há dois blocos verdes, né? Aqui já está mantém uma similaridade nesse padrão de blocos. E dessa forma, eu vou gerar um código de barras para cada um desses cromossomos,
fazendo a comparação de cada um e ver quais são as sequências que se mantiveram ali conservadas, quais foram as que foram alteradas, permitindo identificar rearranjos cromossômicos como translocação, né, como duplicação ou deleção entre essas espécies. Então, as aplicações elas são inúmeras. Na parte humana, diagnóstico clínico, na parte de plantas, dá para fazer ali os estudos evolutivos, identificar híbridos, produzir híbridos, né, possíveis. Então, é versátil, né? Então, dá para você empregar essas técnicas para os mais diferentes objetivos. Bem, e era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço a atenção e vou deixar aqui disponível o meu e-mail para caso tenha dúvidas, né? Vou responder atentamente, gentilmente a cada uma dessas perguntas e também deixo o e-mail para caso alguém queira fazer parceria. Então, um bom congresso a todos e boa tarde. Muito obrigada, pessoal.